Estamos na terra de Miranda, no extremo nordeste transmontano, em região que foi caminho de Santiago e que os jograis em plena Idade Média palmilharam de lugar em lugar e de castelo em castelo. Aqui se fala o mirandês, língua diferente, segundo se pensa filha direta do latim ao mesmo título que o português e o galego ou o castelhano. Língua falada e não escrita, o mirandês, que hoje é o único dialeto existente em Portugal, está ameaçado. E como o mirandês, também os usos e costumes, os ritos e as festas, os trabalhos e os dias da região carecem de ser conhecidos, conservados, protegidos. E em Vila Chã da Braciosa se realiza anualmente a Festa do Menino, uma das mais curiosas formas de que se revestem as celebrações do Natal em Trás-os-Montes. Uma festa que mergulha as suas raízes na noite dos tempos. A Festa do Menino começa no dia 1º de janeiro pelas ruas aqui da povoação de Vila Chã da Braciosa, pedindo esmola de porta em porta. É o gaiteiro, é o tocador da caixa, o tocador do bombo, e a velha, o bailador e a bailadeira. Vão andando pelas ruas fora, param às portas dos habitantes, ou melhor, dos moradores, dançam, e esses moradores dão aquilo que entendem que devem dar por esmola. E assim correm a aldeia de um extremo a outro extremo. Isto é tudo roto, esses casacos, tem aqui umas palavras alegóricas, uns versos, não sei se vê daqui. E é também o saiote, depois tem aqui o saiote. Isto também é pardo, como isto também é pardo, é velho, todo roto, como estão a ver. E estas peças foram oferecidas por uma senhora aqui. Isto antigamente, antes de ser oferecido, as pessoas confeccionavam em cada festa, isto era confeccionado. Desde o momento que isto foi oferecido, faz para todos os anos. Depois agora está a vestir a coisa. Depois há de levar a algibeira, que é para meter a esmola. Tem umas alforjas. Onde é? Tem as alforjas. Isto é para meter o fumeiro. Ela é para meter o fumeiro. Porque a esmola vai desde dinheiro, cereal, aquilo que as pessoas quiserem dar. Eles aceitam tudo. E também tem aqui um rosário. Um rosário que é feito de bolhacas antigas e tem uma cruz. Esta cruz é de cortiça, é queimada e dá para enfarruscar as pessoas. Portanto, vai numa atitude de repulsa. Quando se enfarrusca, é numa atitude de repulsa. Uma pessoa não lhe dá uma boa esmola, ele farrusca, que é uma atitude de repulsa. Também vestem, também anda com a bota, com o vinho, bebe, e tem mais ainda. Anda com uma grande estaca, está ali, podíamos chegar, se faz favor. Esta estaca, que se as pessoas não quiserem dar, portanto, ou não quiserem dar qualquer coisa, a velha entra em casa, as pessoas não levam mal, que isso é a tradição, entram em casa e vão tirar qualquer coisa ao fumeiro, desde uma chouriça, ou aquilo que encontram, não é? E vão lá buscar. Tem aqui, ele também tem aqui uma caiata. Tem aqui uma caiata com as bexigas em que ele afugenta as pessoas, principalmente as crianças, porque ela não pode tolerar as crianças ao pé de si, porque ela é uma pessoa velha, como é uma pessoa velha e encara uma coisa que passou, não é? A juventude não pode parar o pé dela, portanto ele afugenta desde cães, principalmente as crianças que não podem ficar disto. Claro, isto é para bater, para fazer barulho, mas não dói. Aqui o senhor se ter falado do chapéu. Sim, e o chapéu também é velho, como toda a roupa aqui é velha e tudo roto, e estes efeitos também é tudo velho. Ela anda toda velha. E há outra coisa que agora aqui não fizemos, que
é trazer a cara enfarruscada com a cortiça que se enfarrusca com a cortiça. A cara toda enfarruscada, anda todo negro, para fazer precisamente de velha. Eu só podia dizer que ele agora se voltasse para nós vermos os versos que ele traz nas costas. Esses versos foram feitos por quem, aquilo? Esses versos, eu tenho a impressão que esses versos, isto pertence já à tradição. Não é feito, já não foi ninguém que os fez, é um verso que já vem desde há muito tempo. Este cascola é feito de pele de canhona, portanto é lã de canhona. É preta, não é? Isto também, como está a ver, como você está a reparar, isto está tudo encebado, não é? Porque a velha, isto não é para andar limpo. Isto serve de lenço, como não tem lenço, quando na casa lhe oferecem vinho, ela tem que se limpar em alguma coisa. E limpa-se precisamente a isto. Olha, é capaz de explicar o que é isto, uma canhona? A canhona, pois, é que em mirandês não existe a palavra ovelha, existe sim a palavra canhona. Como não existe a palavra rebanho, assim existe a palavra ganado. Isto é um ganado de canhonas, e não um rebanho de ovelhas, mas sim um ganado de canhonas. O Sr. Artur Alves, que nos vai contar a história da festa e que nos vai falar destas tradições que caracterizam esta festa, nós íamos lhe pedir também que comentasse o facto que o bailador em Berga. Ora, o bailador tem um chapéu novo, esse chapéu enfeitado com palmitos, todos esses palmitos novos. E ao mesmo tempo, as fitas que o chapéu tem são umas fitas novas também e coloridas. A jaleca que veste não é propriamente casaco. O casaco mais curto que a jaleca é também enfeitada com fitas coloridas. As calças, normalmente apresentam as calças que eles têm. Que a festa dos rapazes, as calças têm que ser novas porque o bailador também é pessoa nova. E então, à volta da cinta, usa lenços garridos, pendurados, a respectiva saia, ou melhor, inaugura, lenços garridos, e a saia é uma saia curta. Aqueles lenços garridos normalmente nunca ultrapassam o comprimento da saia. E tem então como acompanhamento para o bailarico e para a música ao som da qual baila as castanholas. E nós íamos pedir ao Aquiles para que comentasse, juntamente com o Sr. Artur Alves, as peças de vestuário que a figura da bailadeira vai vestir. Bom, primeiro de tudo, ela vai vestir a ináua, que é esta peça branca aqui. Depois vestirá por cima um saiote. A mulher de Miranda, talvez por causa do próprio clima da região, como o homem, andava sempre devidamente protegido, trazia o corpo sempre devidamente protegido. E também não gostava de mostrar aquilo que os outros não tinham nada a ver. Por isso, as saias, como o resto do vestimento, eram quase ao resto do chão, até mesmo nos calcanhares. E muitas vezes quase que arrastavam. É como agora, por exemplo, a vestir esta saia, muito mais comprido que a inágua e o saiote, e fica praticamente a dar com os pés. Praticamente a dar com os pés, menos a este tónico é alto demais e a saia é curta demais para a altura dele. Quanto aos peitos, já sabe, os peitos são artificiais. Mas havia uma maneira especial de segurar os peitos, não? Era assim. Ora, para segurar os peitos, punham primeiro a faixa. A faixa à volta da cintura fazia com que os peitos não caíssem. Mas como havia sempre um bocado de pudor, os peitos eram depois apertados com o colete. Portanto, a faixa fazia com que os peitos não descessem. O colete fazia com que os peitos não ficassem muito à mostra, quer dizer, não se manifestassem muito. É aquela peça de vestuário, é? Este aqui é o colete. Obrigava, portanto, que os peitos das raparigas e das mulheres ficassem mais apertados ao peito.
não eram assim tão tentadores. Com aquele rebordo que serve como de encosto também, encosto lateral ao próprio peito. A própria maneira de atar o colete parece com uma forma de espartilho. Para... É uma forma de espartilho na parte da frente, aos lados, na parte da frente, lateralmente, parece espartilho. E a saia com a barra. A barra é normalmente sempre preta ou mais escura que o tecido da saia. Naquela altura, ora leva a algibeira, e esta é das antigas, toda era florida. Aqueles desenhos coloridos que tem, aquilo é manual, a maior parte delas. Ali é que a mulher metia o dinheiro e o lenço. Sr. Artur Alves, portanto, o que é que falta agora para completar o traje da bailadeira? O avental, o lenço, o cheiro e o chapéu também com palmitos. Os palmitos são novos ou velhos? Palmitos novos, tal e qual como no bailador. O único que usa palmitos velhos é a velha. velha. A velha que anda sempre rota e esfarrapada, porque já tem alcunha, é a velha. Mas falamos em avental, mas em mirandês é o mendil. Leva também um cordão? Cordão de ouro, isso sempre. E faltam também as charrascas. O bailador com as castanholas, a bailadeira com as charrascas. E com ela acompanha o bailado e a música. Ora, esta festa do plenilúnio era a despedida da lua velha e o recebimento da lua nova. E os antigos, ao receberem a lua nova, festejavam sempre esse nascimento da lua nova com umas festas especiais. Porque era uma mudança de ciclo, um ciclo mais pequeno. Essa tradição foi-se mantendo sempre essa antiguidade pagã. E com o Santo Agostinho, que já ia no século V depois de Cristo, o Santo Agostinho criticou severamente os cristãos que ainda estavam sujeitos ou que ainda estavam absorvidos por essas tradições. Mas o cristianismo já se tinha preparado, como em tantas outras coisas, pegar nas tradições pagãs e adaptá-las à nova religião. E, portanto, sendo assim, na minha pobre maneira de ver, esta festa do menino, com a velha, com o bailador e com a bailadeira, na minha maneira de pensar, até que outros venham dizer o contrário, mas já eu publiquei isto em vários jornais, até nos meus livros, e até hoje nunca ninguém me desmentiu, quer dizer o seguinte: se havia a festa do plenilúnio, quando havia as mudanças da lua, nada mais natural também, já que é de ano a ano que nasce o menino, essa adaptação seria o seguinte: era, morre um ano, que é o ano velho, esse ano velho que é representado pela velha. Nasce um ano novo, esse ano novo é representado pelo bailador e pela bailadeira. Estamos a 10 quilómetros da sede do concelho, Miranda do Douro. Freguesia Reiana, na margem direita do Rio Douro, Vila Chã da Braciosa reúne os lugares de Vila Chã, Fonte da Aldeia e Freixiosa. As últimas décadas reduziram-lhe drasticamente o número de habitantes. Hoje, são cerca de 400 almas para 100 fogos. Não muito longe, situam-se vestígios dos castros de Sendim e do Picote, este com sinais de romanização. Precisamente da antiga vila agrária do período romano parece derivar o nome de Vila Chã. Braciosa ou Barciosa
É designação antiquíssima e obscura, talvez aparentada à da minhota vila de Barcelos e possivelmente derivada de Barceu, nome de uma planta. A velha, a bailadeira e o bailador, figuras principais desta festa que se integra no ciclo das celebrações de Natal, Ano Novo e Reis, também surgiam anteriormente noutras datas desta quadra, designadamente antes do Ano Novo. Mas se hoje a festa do menino se encontra relativamente desfigurada, nem por isso alguns traços fundamentais deixam de se conservar. As três figuras aos pinchos e gritos circulam pelas ruas, e as quadras inscritas nas costas da velha resumem o sentido da sua deambulação. Ouçamos o que dizem. Dá esmola à pobre velha, já não pode trabalhar. Tem centenas de anos, centenas de filhos a criar. Dá esmola à pobre velha, que é má de contentar. Dá-lhe bons salpicões e chouriços para assar. Dá-lhe também boa pinga para ela se embebedar. Aquele que não adere, de meu pau não vai escapar. A velha agradecida rezará uma oração, se por vós não for corrida, a pontapé como um cão. Esta festa, com este grupo de figuras pedindo a esmola para o menino Jesus, em volta da povoação de casa em casa, e dançando em troca da esmola ao som dos instrumentos tradicionais, a gaita de fole, a caixa e o bombo. É uma festa, podemos dizer que, mais antiga ainda do que a igreja. Pois é verdade, parecendo impossível, é verdade que a festa, com estas figuras, e nesta altura, precisamente na passagem do ano, nasceu ainda primeiro do que a igreja. Vem da gentilidade, isto é, da antiguidade, grega ou latina, ou céltica, mas eu inclino mais a que seja grega ou latina, ou talvez pré-latina mesmo, porque outras regiões, sem ser aqui Portugal, sem ser a terra de Miranda, a conservam, e conservam estas figuras precisamente na passagem do ano, como é no norte da África, nos países do Magrebe, Marrocos, Tunísia, Argélia, como é também nos Balcãs, na Roménia, na Hungria, na Bulgária, na Grécia, na Turquia e também na Arménia. Estas figuras mascarados ou com os rostos tingidos de preto, desfigurados, celebram ainda em nossos dias a festas na passagem do ano, isto é, no chamado solstício. Há os dois solstícios, como sabemos, solstício de verão e o solstício de inverno. E são celebrados, tanto um como o outro, com fogueiras. É curioso. É que vemos o solstício de inverno é celebrado com fogueiras que nós acendemos em honra do menino Jesus. E com este pensamento acalentador e carinhoso, que a fogueira de Natal é para aquecer o menino Jesus nesta noite de inverno. As fogueiras de São João, que é no 21 de junho, e que São João é 24 de junho, são para purificar-nos das mazelas e doenças que sofremos. E por isso se queimam ervas, porque diz que todas as ervas são bentas na manhã de São João, e as águas também. Por isso se queimam marrolhos, se queimam outras ervas, como chamamos de ervas de São João, e outras ervas do campo, nessa altura em plena florescência, estão floridas, e em plena pujança de primavera, nós as queimamos, ao começar o verão, nós as queimamos e dizemos, ao saltar a fogueira, diziam antigamente, creio que ainda hoje se diz, sarna em tu, saúde em mim. Que eram, portanto, ervas cujos fumos eram purificadores de doenças e, precisamente, na passagem
quando o sol estava no mais alto ponto da primavera. Isto é, da passagem da primavera para o verão. E agora no inverno, na passagem de 21 de dezembro para 22, celebramos o solstício do inverno. Mas os antigos celebravam assim porque e as fogueiras de inverno, estas talvez tivessem um princípio ainda mais fundo, que era propriamente o culto do fogo, que substituía um pouco o culto do sol, nascido no Egito e em todo o Oriente, e trazido pelos soldados romanos do Oriente para a Península Ibérica. De maneira que, por isso, estas festas que nós conservamos ainda, e hoje, esta festa da velha de Vilachã, com os seus figurantes, um homem, um rapaz vestido de mulher, um dançador vestido de bailador, de pauliteiro, porque as danças de paus são as mais antigas da península, talvez com 2000 anos, que virão dos celtas aos celtiberos, e são mesmo as mais antigas. Tudo isto se enquadra num pensamento da antiguidade que nós quase não sabemos explicar. De qualquer maneira, ele chegou até nossos dias. E muita gente diz, mas isto é um carnaval. Mas é verdade. Até o próprio carnaval estava enquadrado nas próprias festas de inverno e nas celebrações dos solstícios, que se celebravam com comes e bebes, e com estúrdia, e antigamente até com vícios e pecados e abusos do vinho e de outros, que não estamos aqui para nomear. Mas simplesmente, ao que eu me quero referir, é que a Santa Igreja nunca foi capaz de banir das suas festas estas representações, mas enquadrou-as, moralizou-as no seu sentido e juntou-as também, associou-se a elas e associou-as ao próprio culto e à própria manifestação da Igreja. E por isso, tão bem associadas, que as aproveitou para pedir a esmola nas festas, a pedir a esmola para o menino Jesus. E também cristianizou a velha, que lhe deu uma cruz de cortiça. E essa cruz de cortiça queimada, com que a própria velha marca aqueles que lhe dão a esmola ou lhe não dão. Esta cruz tem um sentido profundamente cristão. O padre António Maria Mourinho é o pároco de Vilachã e da freguesia vizinha de duas igrejas. Grande estudioso da história e da etnologia da região, ele é também poeta e especialista do mirandês, que, como os outros escassos 15.000 mirandeses, conhece e pratica por o ter recebido na infância, com o leite materno, segundo as suas palavras. A ele se deve o vibrante apelo para a defesa do mirandês. Ele é tão nacional, tão ingênuo, tão engraçado, que dá lástima que se deixe morrer. Em Portugal temos pouco. Conservemos, no entanto, esse pouco. Nas suas numerosas publicações e por diversa ação de erudito, o padre Mourinho tem-se dedicado à recolha e conservação da língua, da literatura oral e dos costumes mirandeses. Mas como ministro da Igreja e com rara clarividência, vai inculcando às populações a consciência do significado e da dignidade das suas tradições. Encontramo-lo e ao padre Belmiro Gonçalves na primeira linha da organização da Festa do Menino em Vilachã da Braciosa.
É o padre Mourinho que sai na procissão que atravessa a aldeia para reentrar de novo na igreja, numa caminhada que, como outras semelhantes, alude não só ao início de um novo mês lunar, mas também a todo um ciclo de vida, do nascimento a uma morte entendida como renascimento ou ressurreição. E as três figuras da festa, a velha, a bailadeira e o bailador, integram-se também na cerimónia. De facto, a velha personifica o ano velho que se despede no meio da algazarra, enquanto o novo ano se anuncia através da juventude da bailadeira e do bailador. Entretanto, o padre Belmiro Gonçalves integrou-se na véspera, dia 31 de dezembro, no grupo de homens e rapazes que trazem até à praça a lenha para a fogueira que há de arder, no dia 1 durante toda a noite, e alumiar as antigas danças da população. A lenha, facilmente conduzida até às portas da aldeia por um trator, natural concessão ao progresso dos tempos, entra em Vilachã já em plena festa. Vamos encarregá-los!